O marxismo é a expressão teórica do movimento revolucionário do proletariado. Essa é uma definição de Karl Korsch. Podemos afirmar que o marxismo passa por três grandes fases: o marxismo original de Karl Marx, o comunismo de conselhos no início do século XX e, por último, o marxismo autogestionário, ali no final da década de 60. O marxismo original de Karl Marx surge no bojo das lutas ali no século XIX, quando o proletariado finalmente se torna uma classe autodeterminada no contexto das lutas de classes do século XIX na Europa. Temos como principal marco as revoluções de 1848 e a Revolução de 1871, conhecida como Comuna de Paris. Marx foi o indivíduo responsável por sintetizar no primeiro momento essa teoria. Isso por alguns motivos. O primeiro, porque Marx portava uma erudição significativa, um acúmulo muito grande de saber, o que permitiu ele sistematizar o que havia de mais avançado de política ali no século XIX. Marx também era um indivíduo extremamente corajoso por defender ideias completamente revolucionárias para a sua época e, por último, já tinha desde então um humanismo que foi passando de um humanismo abstrato para um humanismo cada vez mais radical e materialista. Bom, após a morte de Karl Marx, nós temos dois momentos de deformação do pensamento de Karl Marx. O primeiro a gente pode se colocar como a social-democracia, que foi canalizando cada vez mais as lutas pela via parlamentar e buscava conquistar o poder de Estado através de eleições. Temos como exemplo o surgimento da social-democracia alemã. No segundo momento, no início do século XX, nós temos o surgimento do bolchevismo, que buscava conquistar o poder de Estado através de uma insurreição e implantar um capitalismo de Estado sob o nome e a alegação de socialismo. Porém, como a luta de classes é feita de avanços e recuos, o marxismo tem novamente um surgimento em meados do século XX. Como marco histórico a gente pode colocar a Revolução Alemã e a Revolução Russa, que tiveram como principal expressão o surgimento dos conselhos operários, conhecidos como sovietes, que colocaram pela primeira vez na história a possibilidade de autogestão operária das fábricas e posteriormente a possibilidade de generalização para o conjunto da sociedade, superando tanto o capital como o Estado. O comunismo de conselhos então surge como um resgate desse marxismo original de Karl Marx, que dizia que a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores e que a sociedade comunista não seria um Estado controlador, e sim o autogoverno dos produtores. Nós vamos ter como principais representantes teóricos dessa vertente Otto Ruhle, Hermann Gorter, Karl Korsch e Anton Pannekoek. As principais contribuições dos comunistas de conselhos são a retomada do pensamento de Karl Marx, o aprofundamento da ideia e do conceito de dialética, o aprofundamento da ideia de autogoverno dos produtores e uma atualização da teoria para uma crítica dos partidos, dos sindicatos e do próprio capitalismo de Estado que se instaurava na Rússia progressivamente ao longo do século XX. O terceiro momento que o marxismo passa data ali aproximadamente na década de 60, final da década de 60 do século XX, que é quando o regime de acumulação capitalista que surge após a Segunda Guerra Mundial passa por um momento de desestabilização, o que faz com que o Estado francês propusesse uma série de mudanças sociais, inclusive uma reforma universitária, que iria tornar mais precária a vida das pessoas. Como resposta a essas mudanças do Estado francês, nós vamos ter uma série de lutas, uma série de protestos por parte dos estudantes universitários da França, inclusive com períodos de ocupação de universidade como resposta à forte repressão policial do período. Como demonstração de solidariedade para essa ocupação de universidades e toda essa luta política dos estudantes, os operários forçam as centrais sindicais a convocarem uma greve. Porém, essa greve acaba saindo do controle das centrais sindicais, saindo do controle dos partidos políticos e se transformando numa grande greve selvagem generalizada, que vai paralisar completamente a França, se tornando a maior greve geral da história da França, reunindo aproximadamente 10 milhões de trabalhadores.
Nesse momento, a gente tem um aumento da luta cultural dos grupos políticos mais radicais, que começam a articular os interesses dos estudantes com os interesses do movimento proletário, fazendo com que a ideia de autogestão, a ideia de superação da sociedade capitalista, a ideia de abolição da exploração, a ideia de abolição do Estado se tornasse extremamente popular durante esse período de greve generalizada. É importante assinalar que a ideia de autogestão já era utilizada antes da greve geral de 1968 na França. Era utilizado em círculos políticos europeus para designar qualquer tipo de modelo socialista que não fosse o mesmo utilizado na União Soviética, ou seja, que se contrapunha ao capitalismo de Estado soviético. Porém, a partir do momento que nós temos um avanço das lutas de classe na França, ou seja, greve generalizada, ocupação de fábrica, recusa radical de partidos e sindicatos, a ideia de autogestão acaba sendo assimilada por grupos políticos radicais como proposta de superação total da sociedade capitalista. E nós vamos ter ali na França, principalmente, Yvon Bourdet como principal representante dessa nova fase do marxismo, que agora a gente pode denominar como marxismo autogestionário. E essa nova fase é caracterizada principalmente pela substituição da palavra comunismo, que estava sendo usado então pelo modelo soviético, cubano, chinês, etc., como modelo de sociedade pós-capitalista, e agora a palavra autogestão, implicando, portanto, não um modelo fundamentado na dominação de um partido e de um Estado sobre a classe trabalhadora, mas um modelo onde os próprios trabalhadores, ou seja, o autogoverno dos produtores, se impunha como forma de superação capitalista. Bom, em síntese, nós podemos afirmar, portanto, que o marxismo autogestionário é a forma contemporânea assumida pelo marxismo. Passa desde a contribuição de Karl Marx, que vai criar a teoria do valor, a teoria da revolução proletária, passando pelos comunistas de conselho, que fazem a crítica ao capitalismo de Estado soviético, partidos políticos e sindicatos, e agora fazendo uma crítica às ideologias contemporâneas, fazendo a assimilação de outras contribuições, como por exemplo a psicanálise para a compreensão do universo psíquico, e fazendo uma atualização para as condições modernas do capitalismo contemporâneo, como por exemplo o regime de acumulação integral que nós vivemos atualmente, o neoliberalismo, o neoimperialismo e outras formas de manifestação do capitalismo contemporâneo.